Esse vídeo é um oferecimento da Cooler Master e o teclado mecânico MK850. Esse modelo mecânico RGB conta com botões adicionais de macro e controle de mídias, apoio para os pulsos e a avançada tecnologia M-Pad, que percebe diferentes níveis de pressão em 8 teclas e possibilita ajustes finos por conta do usuário. Veja mais sobre esse produto no link que está em nossa descrição. Galera, hoje a gente vai falar sobre uma nova tecnologia das Radeon Navi e vamos aproveitar a viagem para fazer uma disputa com a rival da NVIDIA GeForce. Hora de a gente dar uma olhada no Image Sharpening. Hoje o assunto desse vídeo é o Image Sharpening. É um novo recurso que chegou nas placas AMD Radeon Navi, como é o caso aqui da RX 5700 XT, e que também está presente na RX 5700. E o que nós vamos fazer aqui é um comparativo entre a capacidade dessa tecnologia da AMD de entregar mais performance e gráficos melhores versus o DLSS. Então, antes de a gente começar o comparativo, eu preciso explicar o que cada uma dessas tecnologias faz e como é que a gente vai implementar elas. O DLSS é o Deep Learning Super Sampling, é um recurso que chegou somente nas placas RTX, porque ele usa aqueles núcleos tensores, que é uma tecnologia exclusiva aí das Turing da linha RTX, na linha GTX isso não está disponível. E o que ele faz é entregar uma imagem com melhor qualidade e ao mesmo tempo buscar entregar mais performance. Então ele pega uma imagem em uma resolução maior, ele renderiza numa resolução menor e aí usa inteligência artificial e outros recursos que estão presentes aí nos núcleos tensores, eles aceleram esses processos e aumentam o tamanho da imagem para a resolução final. O resultado disso é um ganho de performance, porque a imagem está sendo renderizada em uma resolução menor, então você ganha frames, e a imagem final, de acordo com a NVIDIA, entrega uma boa qualidade, porque não é simplesmente esticada a imagem, ela usa inteligência artificial, aprendizado da máquina e aí os núcleos tensores para acelerar esse processo. Então, quando a imagem é ampliada, é usado a inteligência artificial para ir definindo o que cada um dos novos pixels vai ser, qual é a cor que ele vai receber. O resultado, segundo a NVIDIA, é uma imagem que retira os serrilhados, então a inteligência artificial consegue ir corrigindo o serrilhado, por isso que o DLSS é um filtro anti-serrilhado. Ao mesmo tempo, não perde muita definição, pelo menos de acordo com a NVIDIA. A máquina é capaz de ir determinando ali qual é o pixel correto, então não vai ficar aquela imagem fora de foco, desfocada de uma imagem esticada. E o resultado final, em nossos testes, aí nós temos variações. Nós já testamos esse recurso em metro 2 vezes, no lançamento do game, e depois, novamente, nós testamos. No lançamento, ele estava apresentando uma imagem bastante fora de foco, dava a sensação de que era simplesmente o Quad HD esticado para 4K, enquanto que uma última interação que a gente testou desse driver melhorou bastante, a imagem já ganhou um nível de nitidez melhor. Do ponto de vista de performance, o DLSS realmente entrega um ganho de desempenho bem interessante e resolve a questão de serrilhado em alguns dos casos. Então, é melhor usar ele do que usar um TAA ou um FXAA, algum outro recurso de anti-serrilhado, porque além de ele ajudar a corrigir o serrilhado, ele aumenta a performance final. Agora é hora de a gente conversar da novidade, que é o Image Sharpening. Este cara é um filtro aplicado depois da renderização do quadro. Então, depois que o quadro está finalizado pela placa de vídeo, a AMD possibilita que você habilite ali via driver um novo filtro que aumenta a nitidez da imagem. Ele lembra um pouco os filtros que nós temos já em programas como, por exemplo, editores de imagem, editores de vídeo, e você consegue aumentar um pouquinho a nitidez e o resultado é uma imagem que tem as bordas mais demarcadas e parece ter uma resolução maior. Então, o problema desse recurso é que ele depende muito da qualidade do algoritmo. Então, enquanto o DLSS dependia da eficiência da máquina, do aprendizado da máquina, dos algoritmos, de saber qual é o pixel que tinha que ir em cada um dos lugares, quando você aumenta a imagem, o Image Sharpening ele é muito dependente da qualidade do algoritmo. Ele tem que saber qual é o pixel que ele deve inserir, quais as bordas que ele deve suavizar ou quais ele deve demarcar, quais são os momentos corretos de aplicar essas modificações. Então, ambas as tecnologias são dependentes da eficiência de algoritmos e da evolução do software para entregar um bom resultado final. No caso do Image Sharpening, nem todas as imagens devem ficar nítidas. Nós temos algumas coisas na tela que você vai querer mais demarcados, então bordas dos objetos, você vai querer texturas mais visíveis, porém tem muitos objetos que são borrados, fora de foco, ou por causa de movimento, ou porque eles são naturalmente fora de foco, como por exemplo a água, a superfície da água não é bem demarcada. Então, o Image Sharpening pode ter um efeito negativo nessas situações. E outra situação é, por exemplo, a granulação. Nós temos muitos jogos que usam aquele efeito de granulação de filme, para fazer de conta, trazer uma sensação aí cinematográfica. Se você aplica uma nitidez nessa granulação, ela começa a ficar muito evidente, começa inclusive a surgir alguns artefatos na tela. Então nós temos
Ambas as tecnologias têm as suas limitações, mas talvez a grande vantagem da tecnologia da AMD versus a tecnologia da NVIDIA é a independência do desenvolvedor, porque no caso do DLSS ele precisa ser implementado pela empresa que fez o jogo. Então a NVIDIA ela cede aí todos os softwares para facilitar esse processo, para que seja implementado. Então, do ponto da NVIDIA eles tentam facilitar, mas de qualquer forma você precisa que o desenvolvedor implemente o recurso em seu game. Enquanto que o Image Sharpening da AMD é feito via driver da AMD, porque esse processo é feito depois que o quadro foi finalizado, a placa vai lá e aplica o algoritmo para aumentar a nitidez da imagem. Então, independente do jogo que você está usando, você pode aplicar esse recurso sem precisar que a fabricante vá lá, a desenvolvedora do jogo vá lá e aplique o jogo. Aplique esse recurso no jogo. Isso muda bastante a quantidade de games que tem suporte. Então, por exemplo, no caso do DLSS, nós vamos ter uns títulos mais limitados. Então, no momento, nós temos Battlefield, Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XV. Recentemente chegou no Monster Hunter World, enquanto que aqui o Image Sharpening basicamente qualquer jogo. Ele vai aplicar no driver, você vai abrir e ele vai entrar em ação. Bom, e como é que nós vamos fazer esse comparativo entre esses dois modelos? Nós vamos tentar usar tanto o Image Sharpening quanto o DLSS para ganhar performance. Então, ambas as placas não têm desempenho suficiente para rodar jogos em 4K. As duas têm perfil para rodar em Quad HD com uma alta taxa de quadros, mas quando a gente sobe para 3840 por 2160, que é a resolução Ultra HD, elas não têm performance o bastante para empurrar com uma boa taxa. Então o que nós vamos fazer aqui é habilitar as duas tecnologias e ver quem se sai melhor, tanto em termos de ganho de performance quanto em qualidade gráfica. O DLSS, nós fizemos alguns testes internos para ver qual é a resolução real em que ele renderiza a imagem. E a gente consegue descobrir isso baseado em performance. Então, rodando o jogo nativamente em 4K, depois nós rodamos ele ativando o DLSS, então nós temos um ganho de performance, e depois nós tentamos rodar ele de forma nativa, sem aplicar o DLSS, vendo qual é a taxa de quadros mais próxima que passa aí do DLSS habilitado. E o resultado é que nós temos um resultado muito parecido quando a gente roda os games na resolução 3200 por 1800. E quando a gente roda em 4K com DLSS, nós temos basicamente a mesma taxa de quadros. Então, ao habilitar o DLSS, a placa que é RTX 2060 Super está renderizando em 3200 por 1800 e ampliando para o 4K. Então, a disputa vai ser nessa resolução. Nós vamos habilitar o 3200 por 1800 na Radeon e colocar lado a lado para ver qual das duas tecnologias vai entregar um 4K com mais performance, vai conseguir aumentar mais o desempenho do chip, e também qual das duas tecnologias vai entregar uma imagem em 4K final mais interessante. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui, o DLSS ele está renderizando em 3200 por 1800 e ampliando para 4K usando a tecnologia de inteligência da máquina, Deep Learning, enquanto que com a AMD o que nós estamos fazendo é renderizando em 3200 por 1800, ampliando para o 4K, e o Image Sharpening vai tentar aumentar a nitidez, que é um dos primeiros efeitos negativos de você esticar uma imagem, ela não termina bastante nítida. O Image Sharpening vai tentar compensar isso para a gente ver lado a lado o resultado. Nós fizemos os testes em 2 games e obviamente aqui a gente está limitado ao ecossistema de jogos que suporta o DLSS da NVIDIA, já que basicamente a gente pode aplicar o Image Sharpening em qualquer game pro lado Radeon. E nós testamos no Final Fantasy XV, que foi um dos primeiros a receber essa implementação, e a gente já tem um vídeo mostrando diferenças de desempenho, diferenças de qualidade gráfica com DLSS versus outros filtros anti-serrilhado. E o outro game que a gente optou para fazer os testes foi Shadow of the Tomb Raider. Os dois jogos são fáceis de a gente fazer um benchmark, o próprio Shadow of the Tomb Raider tem um benchmark fixo, e o Final Fantasy é fácil de você pôr ele fazer o mesmo caminho toda vez, ali quando você usa o Regalia consegue mandar para ir pelo mesmo caminho, então a gente consegue ter um teste bastante consistente. Não usamos Battlefield 5, que era outro game que podia entrar nesse comparativo, porque quando a gente habilita o RTX, as tecnologias da NVIDIA, necessariamente ele coloca o Ray Tracing. Então a gente queria tentar tirar ao máximo essas tecnologias específicas de cada marca e, infelizmente, quando você liga o RTX para poder ter o DLSS, você obrigatoriamente tem o Ray Tracing, mesmo que seja em baixa qualidade, ele já passa a atuar. Então a gente acabou descartando ele por conta disso. E outro game que a gente queria ter testado era o Monster Hunter World, mas a gente esperou a chegada da versão da atualização do jogo implementando o recurso e infelizmente ela demorou um pouquinho, então decidimos ir com esses 2 games que já davam uma boa amostragem para os nossos testes. Agora falando dos resultados, tanto o DLSS quanto o Image Sharpening trouxeram resultados muito interessantes em performance. Então, quando você renderiza o jogo em 3840 por 2160, que é o 4K, baixa isso para 3200 por 1800, na placa da AMD nós temos um ganho considerável de performance. Nós temos desempenhos que aproximam ela mais dos 60 FPS. Ainda não é o suficiente para jogar em 4K no Ultra,
não é o suficiente para você configurar isso tudo no Ultra e querer jogar, ela ainda sofre um pouquinho, mas já começa a trazer um patamar de desempenho que dá para cogitar configurar nesse 1800p que a gente está usando, com qualidade alta e começar a ele ficar na faixa dos 60 FPS. Então começa a se aproximar de uma faixa agradável de se jogar. Enquanto que pro lado da NVIDIA o mesmo aconteceu. Quando você habilita o 4K e liga o DLSS, nós não temos performance para jogar no Ultra, mas há um ganho de quadros que começa a aproximar essa placa de um patamar que é jogável já para quem está mirando uma média de 60 FPS, e possivelmente você conseguiria jogar se trocasse o preset. Em vez de usar o Ultra, começar a trazer para o alto, você já começa a ter desempenho suficiente para jogar. O ganho de desempenho entre as mais notável aconteceu com a placa da AMD no game Final Fantasy XV, mas aqui tem uma coisa que é legal a gente destacar. O grande salto dela tem muito a ver com o problema de desempenho que ela estava tendo em 4K do que necessariamente com o recurso saindo melhor na Radeon do que na NVIDIA. As duas placas tiveram um ganho de performance próximo, a evolução foi semelhante, só que em Final Fantasy XV a 5700 XT estourou os 8 GB de memória, a RTX 2060 também chegou ao seu limite de capacidade de memória, só que aparentemente a tecnologia GeForce se saiu melhor em manter o gameplay estável. Então a compressão que a NVIDIA usa nos dados quando está enviando aí para a VRAM conseguiu manter as médias de 1% bem estáveis. Você vê que a placa roda aí com 1% bem próximo da média, enquanto que a placa da AMD já começou a sofrer sérios problemas de stuttering, e isso se reflete principalmente nos 1%. Então quando você olha a média que ela fez e quando você olha quanto que é o 1% dela rodando em 4K, você percebe que tem uma diferença muito grande, o que é um sinal de que tivemos muitos stutterings ao longo do teste. E é o que acontece visivelmente quando essa placa estoura os 8 GB. Então, ambas operam na tecnologia GDDR6, porém a placa da NVIDIA parece ter saído melhor em comprimir os dados e fazer o jogo rodar ainda, enquanto que a placa da AMD sofreu um pouquinho mais. Lembrando que o nosso sistema tem 32 GB de memória, então quando essas placas ultrapassaram o limite da capacidade delas, elas também começaram a buscar aí, provavelmente um pouco de memória RAM para ajudar ao longo do teste, e nessa situação extrema para as duas, a placa da AMD sofreu mais os resultados de não ter VRAM o suficiente para rodar o teste. E quando a gente baixou a qualidade para os 3200 por 1800, nós passamos a ter menos consumo de VRAM, ainda está próximo dos limites dos 8 GB, mas a placa da AMD deu uma respirada que fez equilibrar muito bem, tanto as médias quanto 1%, agora eles são bem mais próximos e a média subiu muito, então a estabilidade do teste subiu bastante e também as médias subiu bastante, mostrando que para essas duas placas arriscar o 4K, realmente o recomendável é você parar ali nos 1800p e usar outros recursos para trazer a imagem para o 4K com uma boa qualidade. Agora comentando da questão de qualidade gráfica, nós fizemos um comparativo primeiro das placas rodando em 4K nativo versus as suas tecnologias e também uma versus a outra. Então começando primeiro pela placa da NVIDIA, e nos dois testes nós tivemos alguns problemas com o DLSS. O primeiro deles, a gente nota bem em Shadow of the Tomb Raider que a imagem final não tem o mesmo nível de definição que você tem ao renderizar em 4K nativo. Então nós fizemos o teste em 4K com a tecnologia TAA, como anti-serrilhado, versus o 4K com o DLSS ativado, que a gente sabe que renderiza numa resolução menor. E o resultado é que ambas as tecnologias entregaram uma imagem que não tem muito serrilhado, a imagem tem boa correção das bordas, só que quando você olha em detalhes, você percebe, fazendo principalmente o zoom ali, fechando em algum objeto bem próximo, você nota que o DLSS não entrega o mesmo nível de nitidez que o 4K. Isso não é totalmente inesperado, renderizar nativamente em 4K ainda é a forma mais eficiente de você conseguir o máximo de definição na imagem, mas a gente esperava que o DLSS e as tecnologias de inferência e tudo mais conseguissem não se sair tão mal quando o assunto é manter a definição dos objetos. Quando a gente compara em Final Fantasy, isso também aconteceu. Então nós temos alguns objetos, então, quando você olha ali no painel do Regalia, dá para ver que alguns relógios ali da parte central têm uma ótima definição, comparável à qualidade que nós teríamos em 4K, mas é só você olhar aqueles outros relógios que estão ali na frente, atrás do volante, você percebe que alguns deles não têm o mesmo grau de definição que nós temos em 4K nativo. Enquanto que os cabelos são uma boa referência em Final Fantasy sobre tanto serrilhado quanto detalhes, a gente percebe que o DLSS perde um pouco da definição. Ao mesmo tempo que tira um tanto do serrilhado, ele acaba perdendo um pouco da definição das madeixas aí dos personagens do jogo. Outra diferença, você também percebe no painel, é que em alguns momentos o DLSS não resolve o anti-serrilhado. Então nós temos ali na frente do painel, ficou um pouco serrilhado o capô do carro, alguns objetos nos cantos da imagem também ficaram um pouquinho serrilhados abaixo do que a gente gostaria do efeito do DLSS, que deveria corrigir também, além de entregar performance, acabar com essas questões de serrilhado na imagem.
Agora, olhando para o lado da AMD, nós temos um resultado mais positivo. Então, quando a gente olha a imagem 4K nativo versus a imagem em 1800p com image sharpening aplicado, a placa entrega um resultado bem interessante. Nós temos um grau de nitidez bem próximo quando você compara as duas coisas. Então, apesar da esticada que aconteceu, né, de 1800p para 2160p, aplicar o image sharpening depois na imagem faz com que o resultado final seja bem próximo do 4K. Então nós não temos uma perda notável de qualidade. E principalmente, quando a gente está jogando, uma imagem 4K é uma imagem com uma densidade de pixels muito alta. Então mesmo esses detalhes que eu falei aqui da parte da NVIDIA, jogando eles não são tão fáceis de se perceber. Então você tem com o DLSS uma imagem com uma nitidez, uma boa nitidez. Mas o caso, a AMD, quando você olha em câmera lenta, aproxima e olha nos detalhes, você vê que ela manteve no final uma imagem com uma nitidez melhor do que a gente via com o DLSS, que é o nosso último comparativo. As duas tecnologias lado a lado, fica bastante evidente o quanto a AMD entrega uma imagem final mais nítida. Em favor do DLSS, eu só entregaria o fato que em algumas situações, se os filtros de serrilhado não funcionam bem, o image sharpening da AMD acaba piorando a situação. Como ele torna as imagens mais nítidas, se ela tem um pouquinho de nitidez, se ela tem um pouquinho de serrilhado, o aumento de nitidez deixa mais evidente alguns probleminhas de serrilhado. A gente nota, principalmente em alguns cabelos no Final Fantasy XV, o serrilhado fica um pouco mais evidente quando o assunto é a placa da AMD versus a da NVIDIA usando o DLSS. Ok, então como fica a disputa entre as duas tecnologias? Do meu ponto de vista, hoje há uma clara vantagem para o lado da AMD. Então nós temos um software com uma implementação muito mais simples, então é bem mais difícil você implementar uma inteligência artificial, alimentar ela com dados e fazer ela entregar bons resultados, enquanto que no caso do Image Sharpening são algoritmos de nitidez que a gente já vê vários softwares usando e com bons resultados. Mesmo as imagens, objetos levemente fora de foco das imagens aqui com a Radeon, eles não geraram artefatos ou nada estranho na tela. A imagem final tinha uma ótima qualidade e o filtro de nitidez soube bem melhorar a qualidade da imagem. Outro motivo que conta em favor é não depender dos desenvolvedores. Esse é um filtro que você aplica no driver e o resultado final é bastante prático. Você não precisa se preocupar se a fabricante vai implementar o recurso ou não, enquanto que DLSS a gente precisa que a fabricante implemente o recurso para você poder usar. Então a AMD tem essas duas vantagens. A desvantagem, por enquanto, é que essa tecnologia está restrita à microarquitetura Navi, enquanto que aqui com a RTX, todas as placas RTX têm suporte ao DLSS. Então o ecossistema NVIDIA no hardware, por enquanto, é maior. Tem 2060, 2060 Super, 2070, 2070 Ti, 2070 Super, 2080, 80 Ti. Temos vários modelos, resumindo, RTX, enquanto que no momento a gente só tem duas placas com a microarquitetura Navi. Mas o que eu acho muito interessante é que essa é a microarquitetura que vai estar presente nos videogames. Nós vamos ver no próximo Xbox e no próximo PlayStation, vai ser usada a microarquitetura Navi. Então, isso é muito interessante para o futuro dos consoles, porque nós vamos ter esse tipo de possibilidade para eles. Ampliar a imagem e aumentar a nitidez. Pelo menos nos testes que a gente fez aqui, trouxe resultados muito interessantes. Uma imagem final com uma qualidade próxima da renderização nativa e, ao mesmo tempo, um ganho de performance, podendo aí economizar uns pixelzinhos ali na GPU. E no caso do Final Fantasy XV, economizar alguns gigabytes na VRAM foi bastante importante para conseguir mais performance. Bom, galera, esses foram os nossos comparativos da GeForce DLSS versus Radeon Image Sharpening. Vocês podem ver com mais detalhes dessas imagens, vai estar no link na descrição desse vídeo, vocês podem ver o artigo completo, onde vai estar os gráficos de benchmark para vocês darem uma olhada com mais atenção. Vai ter uma descrição mais longa de como funciona cada uma das tecnologias, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nelas, referências de outros artigos que a gente falou sobre esse assunto. E também as imagens para vocês conseguirem ver em detalhes, com mais tempo, paciência, imagens estáticas, vocês conseguem ver melhor as diferenças entre as duas tecnologias em ação, versus também, claro, o 4K nativo, que é o vencedor, é o cara que tem a melhor qualidade gráfica, mas não é qualquer hardware que consegue empurrar, então é melhor a gente usar tecnologias mais otimizadas para chegar até lá, ao sonho do Ultra HD do PC Master Race.